Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, que possamos começar a nossa manhã aqui unidos com Jesus presente no nosso coração, pedindo ao Cristo que os olhos da nossa alma possam estar abertos para que a gente possa acolher da forma mais proveitosa para cada um de nós os ensinos da nossa reflexão de hoje. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos nesse momento especial que nós nos dedicamos a refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E bom, meus queridos amigos e amigas, a nossa passagem de hoje nos convida a refletir sobre um sentimento que nos deixa desumanos, sobre um sentimento que não se coaduna com a jornada de progresso moral, de evolução moral que o Cristo nos convida. E muitas vezes nós não paramos para refletir, para conversar, para se aprofundar e buscar entender sobre esses sentimentos tão densos e maléficos que entravam a nossa evolução moral. E é de suma importância a gente conversar sobre eles, entender eles um pouco mais, para que possamos ter ferramentas para extirpá-los do nosso coração. Bom, então vamos juntos todos lá para o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a passagem base que vai inspirar a nossa reflexão de hoje, ela se encontra no item 10 deste capítulo, e é a passagem O ódio. Gosto sempre de compartilhar reflexões aqui sobre esses temas, sobre os sentimentos que às vezes são densos e entravam o nosso progresso moral, porque saber é poder. E quando a gente vai buscando compreender esses sentimentos baixos, entendê-los e buscar a raiz deles, mais probabilidade da gente ter ferramentas para extirpá-los do nosso coração. Inclusive, o ódio é um sentimento que a gente tem que ficar sempre atento a ele. Por quê? Nós não percebemos e não sabemos como que ele nasce no nosso coração. Muitas vezes na jornada da nossa vida, a gente não percebe os momentos e as situações que a gente está nutrindo o ódio na nossa alma. E quando a gente menos espera, temos um aglomerado de ódio no nosso coração. Aí nós vemos as ramificações dele, através da raiva, através da ira, através do nojo, do desdém para com o outro e, sobretudo, sobre um sentimento e um pensamento muito triste que o ódio faz emergir em nós, que é o sentimento de querer anular aquilo que se odeia. Porque a gente pode ter o sentimento de ódio perante uma ideia, perante um comportamento, perante uma pessoa, perante uma situação, perante um movimento. A gente pode emergir o ódio dentro de nós através perante e através dessas variáveis. Contudo, o nosso evangelho de hoje vai nos convidar a refletir sobre o ódio que muitas vezes a gente alimenta sem perceber para com o nosso irmão. E isso, meus queridos amigos e amigas, é um sentimento, é uma questão tão triste para a gente pensar, porque o ódio nos faz querer muitas vezes anular aquela pessoa. Olha como que o ódio está intimamente ligado ao desejo de vingança. Pensemos aqui. Vamos usar um simbolismo nesse momento para a gente entender um pouco mais sobre o ódio dentro de nós. Pensemos o seguinte: quando nós temos um problema de visão, quando a gente não enxerga direito, nós procuramos um oculista para que a gente possa colocar um óculos, uma lente que vai nos ajudar a enxergar como realmente são as coisas, que vai ajustar a nossa visão e vai nos dar a possibilidade de enxergar nitidamente as coisas. Se nós colocamos uma lente com um grau abaixo do que é o ideal para nós, nossa visão ainda vai continuar um pouco falha. Agora, se a gente coloca uma lente com um grau superior ao que é ideal pra gente, a nossa visão vai ficar extremamente distorcida. Vai dar dor de cabeça, a gente não vai ver nada com nada da realidade.
E a gente pode trazer esse simbolismo para o ódio também. Porque quanto mais a gente nutre o ódio, mais é como se a gente tivesse uma lente perante aquela pessoa que a gente destila o ódio. Uma lente na forma como a gente enxerga essa pessoa. Só que não é uma lente ajustada, não é uma lente nítida e ideal pra gente. Na verdade, o ódio, ele se assemelha a uma lente com um grau superior ao nosso. Ou seja, começamos a enxergar de forma distorcida. Começamos a enxergar e aumentar, a dilatar as coisas como elas são verdadeiramente. O ódio, ele coloca uma lente não só na forma como a gente enxerga o outro, mas também no nosso coração, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Por isso, perante aquele que a gente geralmente nutre o ódio, nós acreditamos fielmente, e isso equivocadamente, tá bem? Mas a gente acredita fielmente que aquela pessoa é má, que aquela pessoa nunca vai mudar, que ela tem que ser odiada, que ela tem que ser anulada, ou seja, um filtro muito distorcido, porque temos que lembrar que todos nós temos ainda o mal dentro da gente. Todos nós ainda temos o que aperfeiçoar. E quando a gente tem esse filtro de julgamento para com o outro, com muito ódio, nós estamos distorcendo aquela pessoa, aquele irmão. E tem pesquisando sobre esse assunto, pesquisando sobre o ódio, eu li sobre uma pesquisa que eu achei muito interessante e eu vou bem resumir aqui a essência dela para compartilhar com a gente. Alguns pesquisadores estavam querendo estudar o fenômeno do ódio, como que ele ativa as áreas do nosso cérebro. E esses pesquisadores, olhando essa questão neurológica de quais partes são ativadas, eles conseguiram ali chegar a um resultado que mostrava que quando a gente sente ódio, as áreas de julgamento no nosso cérebro são ativadas. Ou seja, as áreas do quê? Do preconceito, do condenar o outro, do julgar o outro, são ativadas quando a gente sente o ódio. Em outras palavras, a visão distorcida, a gente condena o outro, a gente se torna frio, a gente se torna desumano, porque a gente tem um preconceito sobre aquela pessoa apenas no nosso ponto de vista. E o ódio nos faz acatar aquilo como uma verdade absoluta. E não existe essa verdade absoluta. Só que esses pesquisadores compartilharam com a gente uma outra questão muito interessante. Que quando se sente o amor, essas áreas que o ódio faz serem ativadas no nosso cérebro, quando se sente o amor, elas ficam inativas. E eu achei isso extremamente interessante, porque é o que Jesus a todo momento falava conosco. Que o amor é capaz de extirpar o ódio no nosso coração. Que quanto mais a gente nutrir o amor, o respeito, a indulgência para com o outro, menos o ódio se fará presente no nosso coração. Ou seja, enquanto o ódio é a lente que distorce a nossa visão perante o outro, o amor é a lente que a gente coloca e enxerga nitidamente o nosso próximo. O amor deixa a nossa visão mais clara, enquanto o ódio distorce ela, distorce os nossos sentimentos. O ódio não resolve problema nenhum, o ódio não nos dá solução. Pelo contrário, o ódio nos tira a paz. O ódio nos deixa ficar ruminando pensamentos densos, nos deixa rancor, o ódio nos faz ter raiva e altera toda a nossa questão energética, porque é um sentimento muito pesado, é um sentimento muito denso e que faz muito mal para todos nós. E contra o ódio, nós temos o amor. E queridos amigos e amigas, se a gente pensar muitas vezes na raiz do ódio, qual que é a raiz, como que ele surge dentro de nós, perante alguém, a gente pode pensar aqui que muitas vezes ele vai surgir aí porque a gente tem um adversário, porque às vezes tem um inimigo, porque muitas vezes alguém fez algo que nos desagradou,
Ou às vezes a gente se deparou com uma ideia, com uma conduta que choca os nossos pensamentos. Às vezes alguém agiu de uma forma que moralmente a gente discorda e dessa forma emergiu ali o ódio dentro de nós. Então, as raízes dele podem ser diversas. Só que quanto mais a gente trabalha o amor, mais compreensão a gente tem, mais indulgência, mais humildade, nós ficamos mais pacíficos, mais brandos de coração e menos o ódio se faz presente na nossa forma de ver o comportamento do outro. Então, quando a gente nutre o amor, ao invés de ter ódio perante essas situações que nos chocam os sentimentos, nós temos compaixão, nós temos piedade, nós temos sentimentos mais envoltos de indulgência para com o outro. Lembremos que Cristo, na sua jornada aqui na Terra, ele também se deparou com muitos comportamentos, com muitas ideias que ele não concordava, porque eram comportamentos e ideias o quê? Muito brutais, muito animalesca. E Jesus, ele veio trazer um ministério de amor. Então, Cristo se deparou com muitas ideias, comportamentos e condutas que ia totalmente em oposto ao teu ministério de amor. Só que Cristo não alimentou o ódio só porque as pessoas pensavam diferente dele. Cristo não nutriu a raiva, o desejo de vingança só porque alguém foi contra o ministério de amor dele. Pelo contrário, Cristo não concordava com algumas ideias, mas ele era extremamente respeitoso. Ele era extremamente compreensível, que cada um está num momento evolutivo, cada um está numa jornada e cada um tem uma forma de enxergar o mundo. Cristo era extremamente indulgente, respeitoso perante ideias divergentes da dele. Então vamos sempre ter Jesus como nosso exemplo. Irão ter ideias, condutas, falas, comportamentos que muitas vezes moralmente a gente não vai concordar com aquilo. Mas mesmo que a gente não concorde, a gente não precisa ter ódio. A gente pode não concordar com respeito. Não concordar respeitando que cada um pode ter sua opinião, todos temos um livre-arbítrio. Nem todos vão pensar da forma que pensamos, ou ver o mundo da forma que vemos, ou agir da forma que agimos. Então a gente tem que ter respeito, cada um está na sua jornada. E nesses momentos de discordância, não vamos fazer o ódio emergir, mas sim a compaixão, a piedade, o respeito e a compreensão. Lembremos hoje sempre que um ódio é um sentimento muito brutal, muito animalesco, que nos faz ter uma visão muito distorcida do outro, da realidade, da situação. Então, para a gente voltar a essa visão mais realista, essa visão mais piedosa, com mais compaixão, com mais indulgência, vamos trabalhar o amor. Porque quando a gente semeia o amor no nosso coração, o ódio vai sendo extirpado. Se nós, como aprendizes do Cristo, desejamos retirar o ódio da nossa visão, do nosso pensamento e do nosso coração, é necessário a gente nutrir o amor. E Cristo nos inspira, frente ao ódio, a nutrir o amor de diversas formas, seja através da prece, da compreensão, da indulgência e do respeito. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, uma reflexão muito especial para a gente se atentar a esse sentimento de ódio que muitas vezes a gente não vê que está nutrindo. É importante a gente se atentar, trabalhar em extirpá-los e nutrir a lente do amor hoje e sempre. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem feita com muito carinho pelo Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares, a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Nós agradecemos a paciência e o carinho de estarem presentes aqui conosco. Fiquem em paz, um excelente dia. Nos encontramos amanhã às 7h30 para a gente dar continuidade a mais uma reflexão do nosso querido Evangelho. Que assim seja.